Rio, do Grupo Parlamentar do PSD, que eu aproveito para cumprimentar depois de tantos anos de ausência desta Casa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, ao fim de 18 anos de ausência nesta Casa, Sr. Primeiro-Ministro, meus cumprimentos. A minha primeira questão é sobre a composição do seu governo. O Sr. Primeiro-Ministro tem o maior governo da história de Portugal. Depois daquela polémica sobre a eventualidade de precisarmos de um carpinteiro para solucionar ali o problema do Sr. Deputado André Ventura, quase precisávamos de um carpinteiro para ajustar a bancada do governo, tantas são as pessoas que aí estão. O seu governo custa mais dinheiro e é pior. Eu estimo que este alargamento do governo custe qualquer coisa como mais de 50 milhões de euros aos contribuintes. E tem problemas, vai ter seguramente problemas de articulação. Tem tantos roteiros, se calhar precisava também de um roteiro para a gestão do governo, tantas são as pessoas que vai ter de gerir. Haverá mais gente no Partido Socialista sossegada, porque há mais lugares, ou houve mais lugares para distribuir, mas tem o governo mais caro e maior da história toda de Portugal. Só para a coesão territorial tem uma Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, uma da Agricultura e Desenvolvimento Rural e uma da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território. Todos estes secretários de Estado vão ter muita dificuldade, se não tiverem um roteiro, para saber exatamente em que áreas devem agir, independentemente da ação dos outros. Já vimos um governo com um secretário de Estado da Cultura. Já vimos com um ministro da Cultura. Já vimos com um ministro da Cultura e um secretário de Estado da Cultura. Agora temos uma ministra da Cultura, 2 secretários de Estado. Portanto, multiplicam-se os ministros e, no âmbito dos ministros, multiplicam-se os secretários de Estado. É preciso vir ao tempo de Vasco Gonçalves, 4º governo provisório, para encontrarmos um governo com 62 elementos. Vossa Excelência tem 70 elementos. Tem uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor pode fazer o governo que quer, com 40, com 50, com 70 ou com 80. Agora fica com um recorde nacional que eu nunca gostaria de ter tido, que é o recorde nacional de ter o maior e mais caro governo da história toda de Portugal. A outra questão também tem a ver com a composição do governo. E tem a ver com uma promoção e uma despromoção que o Sr. Primeiro-Ministro fez. A despromoção que fez foi do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno. Aquele que era exibido, não só na campanha eleitoral, como nos últimos meses, chegavam a chamar o Ronaldo das Finanças. O Ronaldo é despromovido na hierarquia do governo e penso que mais, porque nem sequer está agendado o Sr. Ministro das Finanças falar na apresentação do governo, não fala aquele que era o emblema máximo daquilo que Vossa Excelência tinha para apresentar. A minha questão é a seguinte: esta despromoção do Sr. Ministro Mário Centeno, perante isto, Vossa Excelência pode dizer a esta Câmara e aos portugueses que o Sr. Ministro Mário Centeno não vai sair do governo durante o próximo ano, designadamente quando terminar a presidência do Eurogrupo e, ao mesmo tempo, mais ou menos, terminar o mandato do Governador do Banco de Portugal? Pode afirmar aqui que o Sr. Ministro Mário Centeno está de pedra e cal e não é um ministro a prazo? A outra questão tem a ver com a promoção. E a promoção aqui é do Secretário de Estado da Energia, que deixou de ser Secretário de Estado da Energia para ser Adjunto da Energia. Portanto, o segundo na hierarquia do Governo. Todos nós vimos as notícias sobre a exploração de lítio no norte de Portugal, em que o seu Secretário de Estado deu a concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha 3 dias de existência, que tinha sede numa junta de freguesia do Partido Socialista, constituída com o capital mínimo que é possível constituir uma sociedade anónima, 50 mil euros para um negócio da ordem dos 350 milhões de euros,
e concessionou sem estudo de impacto ambiental, quando ainda antes, um pouco tempo antes, na Covilhã, não tinha dado uma concessão, precisamente porque não havia estudo de impacto ambiental. Por isso, a minha questão relativamente a esta promoção é a seguinte: ao ser promovido, o Sr. Primeiro-Ministro, ao promover o Secretário de Estado, João Galamba, está em condições de dizer a esta Câmara e de dizer ao país que, no plano legal, no plano político e no plano ético, o Sr. Secretário de Estado da Energia agiu bem, agiu sem qualquer maca. É esta a pergunta que eu lhe faço. Está em condições de dizer isso ao país? O grupo parlamentar do PSD, uma vez instalado o Parlamento e as comissões do Parlamento, não vai seguramente deixar cair esta matéria, porque é nossa obrigação que se fique claro aquilo que aconteceu, até porque, estranhamente, a Rádio e Televisão Portuguesa não deixou que o programa fosse para o ar, o programa que evidenciou estas matérias, fosse para o ar antes das eleições, e poucos dias depois das eleições ele já pode ir para o ar. Portanto, mais uma razão para nós colocarmos a questão. Senhor Deputado Abreu, está previsto que a primeira pergunta, e só essa, possa ultrapassar chegar aos 5 minutos, mas de qualquer forma, como está a utilizar o seu próprio tempo, faz favor de continuar. Mas então agora, rapidamente, mais duas questões. Uma tem a ver com a saúde, onde ainda agora ouvimos o discurso e, portanto, tudo aquilo que estava mal vai ficar bem, acredita naturalmente quem quer, mas há uma pergunta muito concreta que eu lhe queria fazer. Qual a razão pela qual escreve no seu programa que jamais fará uma parceria pública ou privada durante esta legislatura? Agrada seguramente à esquerda, desagradará ao Sr. Presidente da República, que cria a lei de bases feita não contra o PSD, deixou ali uma coisa híbrida, agora foi claro, é contra as PPPs, e desagrada aos setores mais moderados da sociedade portuguesa. Mas isso, enfim. Agora, a pergunta que eu lhe faço é uma coisa que eu, sinceramente, não entendo. Se aparecer um privado que lhe diga que faz a gestão de um hospital de forma mais eficaz e por menos dinheiro, o Governo diz, não quer. Tem o Serviço Nacional de Saúde, em muitas situações, num caos. Se aparecer um privado que diz, faço melhor e mais económico, não quero. Se não tem dinheiro para os investimentos que tem de fazer, para a manutenção que tem de fazer, se aparecer um privado a dizer que o faz, diz, não quero. Tem as pessoas à espera meses por uma cirurgia, meses por uma consulta. Se vier um privado dizer, eu faço a gestão do hospital, reduzo as listas de espera, não levo mais dinheiro por isso, o Governo diz, não quero. Eu, sinceramente, não entendo a razão pela qual, a não ser por um tabu ideológico, a razão pela qual, podendo o Governo fazer um contrato bem feito e uma fiscalização bem feita, se isso for possível, porque é que tem uma posição de princípio que diz não, pura e simplesmente não. Não é uma posição racional, e eu queria ouvir aquilo que é a sua explicação para esta matéria. E a última, para não exagerar no tempo, Sr. Presidente, algo profundamente lamentável que o Sr. Primeiro-Ministro fez durante a campanha eleitoral. Depois de sucessivos adiamentos da construção da ala pediátrica do Hospital de São João, o candidato, se assim se pode dizer, a Primeiro-Ministro do Partido Socialista, vai lançar a primeira pedra da ala pediátrica do Hospital de São João a escassos dias das eleições. Ficamos todos a pensar que fez a gestão de uma tal maneira para a obra começar pouco tempo antes das eleições. Mas não, ainda foi pior que isso. É que a obra não começou. Já passou quase um mês e nada aconteceu. Ou seja, fez uma coisa que é de lamentar, que é utilizar uma matéria séria. São crianças que foram oncológicas a ser tratadas em contentores, e foi lá dar a ilusão que a obra começava, tendo em vista 6 de outubro, e a obra não começou. Por isso, a pergunta que eu lhe faço é quando vai efetivamente lá lançar a segunda pedra, ou seja, quando é que as obras vão efetivamente começar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.